Um ídolo de volta para casa, uma final importantíssima e, no meio de tudo isso, uma corrida desesperada contra o relógio. Essa é a história do retorno de Lucas Paquetá e toda a saga burocrática que quase melou a reestreia dele pelo Flamengo. Vamos entender juntos o que estava em jogo. Então a cena era a seguinte: Lucas Paquetá, simplesmente a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, pisa no Rio de Janeiro. Festa da torcida, maior alvoroço, mas no fundo só uma pergunta importava. Com a final já no domingo, ia dar tempo dele entrar em campo? E é aqui que a gente percebe que essa história vai muito além das 4 linhas, sabe? É sobre a paixão de um ídolo voltando para casa e batendo de frente com a realidade fria da papelada, dos prazos, do futebol moderno. Certo, vamos começar pelo começo, pela chegada. A recepção do Paquetá no aeroporto foi uma loucura, uma festa gigantesca da torcida rubro-negra que já dava o tom do tamanho da expectativa que estava em cima dele. E essa frase dele, "eu precisava do Flamengo", resume tudo, né? Depois de um tempo na Europa, voltar para o clube que te formou não era só uma questão de carreira, era quase uma necessidade pessoal, emocional. E para mostrar que não era da boca para fora, ele mal desceu do avião e já meteu a caneta num contrato longo, de 5 anos. Era um recado claro, tipo, cheguei para ficar. Só que, né, toda essa festa, essa emoção, não valeria de nada se ele não pudesse jogar. Então vamos ao ponto principal. Qual era a grande barreira que separava o Paquetá do gramado da final? Tudo, absolutamente tudo, se resumia a uma sigla de 3 letras, BID, o tal do Boletim Informativo Diário da CBF. Pensa assim, é a lista de chamada oficial do campeonato. Se o nome não tá ali, não joga. Simples assim, fim de papo. E olha o tamanho do drama. Ele chegou, tinha que correr para fazer exame médico e toda a papelada precisava estar registrada até às 6 da tarde de sexta. 6 da tarde, para ele poder jogar no domingo. Qualquer probleminha, qualquer atraso, por menor que fosse, já era. Ele estaria fora da final. E para botar mais pimenta nessa história, não era uma transferência qualquer dentro do Brasil. Ele estava vindo de um clube inglês, o West Ham. Isso significa que o processo envolvia a federação de lá e a daqui, o que, convenhamos, sempre deixa a troca de documentos bem mais lenta e burocrática. Mas ok, vamos imaginar que o Flamengo conseguisse vencer essa batalha da burocracia a tempo. Mesmo assim, ainda tinha um segundo problemão na mesa. Com o nome no bid, o Paquetá tinha de fato condições físicas de entrar numa final. O cenário não era dos melhores, não. Ele não fazia um jogo oficial desde o comecinho de janeiro, estava se recuperando de umas dores nas costas e, para completar, só conseguiu treinar com o time novo na própria sexta-feira. Isso mesmo, no meio daquela correria toda. Jogar um atleta nessas condições direto numa final é uma aposta muito, mas muito alta. Só que, curiosamente, o Flamengo já tinha passado por uma situação bem parecida não fazia muito tempo. Olha só que coincidência. No ano anterior, o zagueiro Danilo foi anunciado exatamente no mesmo dia, 29 de janeiro, e poucos dias depois já estava lá em campo jogando a final da Supercopa. Isso, claro, acendeu uma baita luz de esperança no caso do Paquetá. E aí a gente chega no momento da verdade. O prazo se esgotou na sexta-feira. A tensão no ar. E então, o Flamengo conseguiu ou não conseguiu registrar o jogador? Conseguiu? Sim, quase no apagar das luzes ali, no último minuto o nome do Paquetá finalmente apareceu no bid. A primeira e talvez mais tensa batalha estava vencida. Ele estava oficialmente regularizado. Com o nome no bid, a parte da papelada já era. Estava resolvida. A bola agora passava para os pés do técnico Felipe Luiz. Com o jogador liberado, a decisão de usar ou não ele na final contra o Corinthians era 100% dele. E qual que é o plano de jogo para essa grande estreia, então? Bom, por causa de toda essa falta de ritmo, o mais provável é que ele comece no banco. A expectativa é que ele entre no segundo tempo para sentir o calor do jogo e ter ali seus primeiros minutos de volta. A corrida contra o relógio da burocracia terminou com um final feliz, mas a verdadeira história do retorno do Paquetá, essa tá só começando a ser escrita, e vai ser no gramado. A pergunta que fica no ar agora é: qual vai ser o impacto real, dentro de campo, da contratação mais cara da história do nosso futebol? A gente vai descobrir logo.